Olá, sejam bem-vindos ao B de Conversa, o novo podcast do Jornal Pronúncia, onde conversamos com figuras que marcaram e continuam a marcar o Porto. Neste episódio falamos com Carlos T., conhecido por ser letrista de Rui Veloso, mas também dos Clã e de Jorge Palma. Lança agora um livro com letras suas, a propósito da nova série Letra Poema da Imprensa Nacional Casa da Moeda. A invenção do canto e outros versos inclui letras escritas entre 1980 e 2022. São de Carlos T. algumas letras inscritas na memória coletiva do Porto, como Chico Fininho, Porto Sentido e tantas outras agora a reler. Então, este é o nosso primeiro episódio em termos de entrevistas que vamos ter para a Pronúncia. Está ali uma câmara, não está a olhar para a câmara. Olá, estamos com o Carlos T., é o nosso convidado de hoje. Carlos T., que é Carlos, de nome T de tarado musical, conhecemos a alcunha das entrevistas, a alcunha que ganha em adolescente pelas suas secas que dava aos amigos. Ora bem, trabalhou num escritório de automóveis, pelo que ouvimos também, depois foi numa loja de lâmpadas e interruptores, segundo ouvimos, e no Banco de Portugal. E vinhos? Fios Elétricos, fios também, fios tomadas. Depois, nos anos 70, a música significou alguma fuga e liberdade, que era um passo que estava a caminhar desde pequenino. Depois, também foi a cabeça por trás da Paixão, do Chico Fininho, do Porto Sentido, Não Há Estrelas no Céu, Lado Lunar e outras centenas de temas que nos chegam pelas vozes de Rui Veloso, dos Clã e de tantos outros adorados pelos portugueses. Não conhece Paixões Loucas, menos quando o Porto está a jogar. O seu último livro sai agora este mês, em fevereiro. Demorou mais de 40 anos a ser escrito, o que também não é um recorde, porque o último apenas demorou 10 anos, o Arquival. E é uma reunião de, não sei se todas, mas pelo menos bastantes letras, uma parte significativa das letras que escreveu. E isto tudo numa só obra, não é? Então, uma coisa que podíamos começar era, nasceu cá no Porto. Sim, nasci, do Feitas, certo. Coração do Porto mesmo. No coração do Porto este feito. E isso, de alguma forma, influenciou a obra. Estávamos aqui a falar antes da entrevista sobre não ser uma ligação necessária ao Porto, mas sobre ser importante para formar a obra do Carlos T., não é? Porque os lugares também têm importância naquilo que as pessoas são, não é? Claro. Independentemente depois daquilo que elas dizem, possa aspirar a ser mais universal, claro. ou dialogar, ou entrar em conexão com o pensamento geral. Mas eu acredito de facto que o facto de se nascer num determinado lugar é importante. É importante, pois. E depois também o tempo, se calhar, não é? O tempo é fundamental, não é? Quer dizer, eu costumo sempre dizer que o meu pai era muito mais ativo do que eu, muito mais positivo, mas só que nasceu no início de uma ditadura e eu nasci no início de uma democracia. Isso faz toda a diferença. Claro que sim, claro que sim. E vimos isso muito também em outras entrevistas, não é? Que o Carlos tem esta ligação da música e ao fim da ditadura, não é? Via como uma porta para a liberdade. Sem dúvida, exatamente. Eu diria mais uma janela onde eu podia espreitar para o outro lado, para outras zonas, não é? Sobretudo para fora, claro que sim, para os sítios da minha eleição, Inglaterra, Estados Unidos. Claro que sim. Era uma maneira de eu tentar perceber como é que se vivia do outro lado, em função daquilo que se vivia cá. Claro, o lado cinzento da vida, o que nos aguardava, a guerra colonial, a ausência de futuro. Eu mais tarde vinha a pensar numa coisa, porque eu às vezes escrevia aerogramas a amigos meus que estavam em Moçambique, Angola, 2 ou 3, e a quem gravava umas cassetes também, das coisas que saíam. Claro. Estamos a falar de 72, 73, início de 74 também. Sim. E uma das coisas que eu costumava pensar era uma coisa muito interessante, que é, lá fora tudo nasce, tudo morre. Janis Joplin começou e já morreu, Jim Morrison já nasceu e já morreu, os Beatles começaram e acabaram, e aqui só a ditadura é que não acaba, morre tudo, desaparece e aqui continua tudo na mesma. Portanto, eu ficava sempre com essa sensação de que as coisas iam continuar sempre. Claro que sim. E com certeza na altura a música portuguesa era um bocadinho fado. Era um bocadinho isso, era uma coisa que me deixava completamente desesperado. E que se calhar com uma má relação com o fado, também ouvimos dizer. Péssima má relação, até porque também havia ali
significava também um lado geracional. Os meus pais adoravam fado logo, eu não podia adorar, portanto havia aquela questão também. Mas o fado, na minha opinião, significava muito tudo aquilo que eu odiava neste país. O destino, a aceitação de um destino trágico, a incapacidade, um certo imobilismo, e aquilo de facto não tinha nada a ver comigo. Certo. Era para o outro lado que eu queria ir. Então o inconformismo foi importado de algum lado. Sem dúvida, sem dúvida. Porque o que vinha de fora era a mudança total, era, sei lá, era o humor livre, aquelas coisas, o humor livre, as mulheres livres, uma coisa que me impressionava imenso em Portugal era as mulheres e as miúdas da minha geração serem muito atadas. Claro. As mulheres sofriam o triplo do que os jovens sofriam, não é? Jovens, mulheres, aquilo era terrível. Era eu costumo dizer que se eu tivesse nascido rapariga, estava feito ao bife, jamais poderia ter feito porque aquilo que eu fiz foi de facto uma prerrogativa de rapaz. Porque se eu fosse uma rapariga teria passado a vida às ordens da minha mãe a fazer o que quer que seja, portanto teria sido uma escrava, porque era isso que era a ordem do dia. E mesmo assim começou a trabalhar com 14 anos? Sim, mesmo assim, hoje era considerado trabalho infantil, porque isso era também um imperativo de sobrevivência, quer dizer, nunca encarei o facto de ter trabalhado cedo como uma vergonha, mas sim como uma necessidade, isso não é um problema. Agora, de facto, considero que ter nascido rapaz e filho único, se eu tivesse tido um irmão já era mais difícil, Sim. Já havia menos coisas para dividir, portanto houve uma série de coisas que se puseram juntas para que eu tivesse alguma sorte no que me iria acontecer. Claro que sim, claro que sim. E entretanto, ao mesmo tempo começa na vida de trabalho, com 14 anos, precocemente, começa uma ligação à música. De onde é que nasce? Como é que começa a ter esta primeira ligação com a música? Rádio, sobretudo a rádio. As canções que entram na rádio, pela rádio sai, porque a música popular começava a viver o seu apogeu devido à rádio, que era uma coisa que já acontecia de antes. Todo o início, a segunda metade do século XX, a música expande-se por causa do rádio, não é? Pois, claro que sim. Só que no início dos anos 60 acontece uma segunda alteração fundamental, que é a invenção do giradisco. A invenção não, a popularização do giradisco, a possibilidade do giradisco se tornar acessível às pessoas. Não é? Aquela pessoa da pequena classe que podia comprar um disco. Eu pelo menos teve um disco a pilha, um giradiscos a pilha, onde podia comprar os discos, não é? Nem sequer tive no início a possibilidade de ter uma alta fidelidade, mas para mim o que importante era poder comprar os discos que eu queria ouvir e, portanto, isso há a conjugação destas duas coisas, a rádio e a possibilidade de ter um giradiscos. Claro que sim. E nessa altura, assim, em termos de discos que se ouviam e que se calhar inspiravam, era mais do género do quê? Rock, sobretudo rock, não é? E também havia uma grande dificuldade em obtê-los cá, não é? Porque eles não eram vendidos, tudo o que chegava pela rádio não significava que chegasse às lojas de discos, às chamadas então discotecas, que é hoje significam outra coisa, não é? O que é outra prova interessante, que uma linguagem também vai mudando. Sim, dentro do nosso raio de vida, até que as discotecas pudessem ter os discos todos, passou muito tempo, não é? Eu, a primeira vez que fui a Londres, logo em 1974, foi o meu primeiro ato político e livre, foi quatro meses depois do 25 de Abril, poder ter passaporte, que era que eu também não podia ter, ir a Londres comprar um saco de discos. Sim. Que eu achava impossíveis de existir, que eu sabia que existiam, mas cá não é? Porque, entretanto, já lia os jornais estrangeiros, o Sounds, o Melody Maker, já sabia tudo o que se passava dentro da tal cena do TM. Sabia tudo, quem tocava o quê, transferência dos baixistas, dos guitarristas, dos bateristas, que é uma coisa hoje que também já desapareceu, porque no streaming ninguém sabe quem toca o quê.
Claro. Não é? Já passa a ser só uma cena das pessoas profissionais que trabalham que têm que ir aos sites especializados, saber quem é que toca aquele baixo naquela música. Não. Naquele tempo as coisas vinham todas descarrapachadas nos discos, isso era ótimo, toda a gente sabia. E pronto, eu sou um produto desse caldo também. Claro, não é? que sim. Mas desde ser um produto desse caldo, há um grande passo até estar no centro da cena musical. Sim, Já no... sim, mas isso também tem a ver um pouco com a mudança que o país sentiu, não é? Aquela coisa de que aquele inebriamento típico do pós-25 de Abril, em que existe um bocado aquela brisa de que todos nós podemos fazer qualquer coisa, todos nós podemos ser poetas, todos nós podemos ser músicos, isso é uau, e um bocado aquela cena, o que é que nos pode acontecer? Não conseguir, uau, e depois, eu também já não era nada antes, se eu cair não tenho mais por onde cair. Esse lado bastante livre e bastante irresponsável foi muito importante no início das coisas. Eu quando fiz o Chico Fininho tinha 22 anos e nem sequer o fiz para ser gravado. Responsabilidade total, liberdade total. Vou fazer isto que me apetece, porque me dá gozo, não é? Sim, Só que a minha responsabilidade não estava ligada, não estava ligada àquilo que poderia acontecer depois, não fazia a mínima ideia que viria a conhecer o Rui Veloso, aquilo que poderia gravar aquilo, Claro. poderia haver uma editora que dissesse, não, isto é bom, vamos fazer, não fazia a mínima ideia. Claro que sim, claro que sim. É engraçado, o Chico Fininho colou bem no Porto, nomeadamente, porque toda a gente conhece o Chico Fininho, ou acha que conhece o Chico Fininho. Isso é ótimo, mas isso é um dos poderes da música popular, não é? Que é um dos poderes da ficção em geral. Claro. Não é? Porque o facto da música popular, eu sempre usei para sempre segui modelos que a música popular tinha, mas também que a literatura tinha e que o cinema tem, que é não pegar na minha vida e passá-la para as canções, porque eu acho que a minha vida não me interessa nada, não é? Interessa a vida das canções e a vida das personagens que se criam. O Chico Fininho para mim é uma personagem que podia ser uma peça de teatro ou um filme, que é uma figura tipo daquele tempo do pós-revolução, que é quando começam a chegar as drogas, quando começam a chegar as músicas cada vez mais em catadupa, não é? E eu costumo dizer que o Chico Fininho hoje seria um arrumador completamente desesperado, mas aquela figura ainda estava ligada a referências, sabia quem era o Lou Reed, sabia quem era, ainda tinha referências antes de se perder completamente no turvelinho da droga e das coisas que viriam a seguir e que o Porto conheceu bem, com a praga dos arrumadores e por aí fora e tal. Claro. O Chico Fininho ainda era um freak cheio de dignidade, Claro que e sim. essa dignidade viria a perder-se. Claro que sim, mas essa é apenas uma personagem entre várias. Por exemplo, Sim. o Armando, o Trolho da Ariosa. O Trolho da Ariosa, embora isso tenha a ver... O Armando, qual Armando? Mas essa personagem tem, que faz parte do Domingos dos Samurais, em 1990. Claro. É uma reflexão de jovens desse tempo, sobre jovens dos anos 60, fim dos anos 60. Claro, Portanto, claro. é uma cena retrospectiva. O Arménio é uma figura do fim dos anos 60, que eu conheci alguns, não é? Também que tinham pequenos dentro dessa linha de que eu falava há bocado, que era o facto de haver aquelas pequenas bandas de garagem, ou não, de garagem, de bailes populares, onde as pessoas também tentavam sobreviver mentalmente ao ambiente, àqueles anos de chumbo, o fim da ditadura, a intensificação dos combates na Guiné, o facto de ninguém saber exatamente o que é que iria acontecer no futuro. E as pessoas tocavam, e eu lembro perfeitamente que o Arménio era o tipo de cantor que não sabia uma palavra de inglês e que trocava tudo, mas o que interessava era a pose, a sua capacidade. Não interessava se ele fosse trolha, ou se fosse isto ou se fosse aquilo. Interessava que quando ele subia ao palco ele tinha um brilho especial. Pois. Isso é importante. Uma coisa muito interessante também, que descobrimos, não é? É que tentou passar despercebido ainda durante alguns anos. Pelo menos até aos anos 80, ao início dos anos 80, tentou passar despercebido. Sim, porque Não funcionou. não funcionou, mas eu achei que eu nunca tive muito jeito para encarar a cena da notoriedade. Ok, fiz umas canções e agora?
Claro. So what? E depois, o que é que isso me vale? Ok, além de ganhar algum dinheiro, mas depois percebi que de facto as pessoas têm que responder por aquilo que fazem, é a regra. E eu achava que podia fugir, o ideal para mim era continuar a tirar pedras, partir vidros e esconder-me. Não podia, não deu. Mas esse é um bom tema. Tinha sido preferível fazer só isso, não é? Ao longo do tempo, trabalhando no Banco de Portugal também, durante bastante anos. Sim, fiz, exatamente. Tinha sido Trabalhei. preferível só ser letrista? Só ser... Não, só ser músico? porque não, não porquê? Porque eu depois também percebi que eu não era só um letrista, eu sempre estive ligado à música. Eu venho da música para as letras, não o contrário. Sim, sim. Eu sempre fui um qualquer bichinho dos discos, eu sabia. Eu antes de começar a fazer canções, a minha cabeça já tinha sido, sei lá, já por ela já tinham passado milhares de canções de vários géneros, de vários lugares. E eu acredito que as coisas, mesmo de uma maneira subconsciente, elas acumulam-se e começam a trabalhar por si. Eu, quando foi daí que quando me foi proposto, depois da editora da Valentim Carvalho, ter ouvido Chico Fininho e diz, ok, eu tinha feito mais, com o Rui Veloso, tinha feito para aí quê? Mais 25 músicas em inglês. Ele disse, isto é muito bom, mas nós não queremos. Nós queremos é mais 8 como aquela. Eu disse, uau, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas mesmo assim, é sempre aquela cena que, ok, vamos lá tentar. O que é que me pode acontecer? Nada. Mais uma vez aquela cena, estou tão baixo que não posso cair daqui. Ok, tudo bem. Tudo o que vier a seguir, pronto, aquilo foi um salto no escuro, porque eu não achava que fosse possível escrever em português. Pois, nós vimos isso também, que a primeira música, All Live, foi escrita mais ou menos com 14 ou 15, em inglês. Exatamente, All Live. Ou seja, a relação com a língua portuguesa foi uma paixão, como se diz, ou foi incidental, teve de ser... Com a letra, com a Com a língua portuguesa. A língua portuguesa também teve a ver um pouco com a redescoberta e com uma certa redescoberta de uma nova realidade, que era ser português, mas em ponto livre. Pois. É o que acontece depois de 25 de Abril. Até ali eu tinha vergonha um bocado de ser português, confesso. Vergonha? Tinha um bocado de vergonha das pessoas que imigravam, das pessoas, dos imigrantes que vinham. Eu disse, pá, eu não pertenço a esta gente, deixem-me fugir daqui, por favor. E mentalmente eu achava que era inglês. Sim. Eu disse, uau. E de facto, eu quando cheguei à Inglaterra em 74, em outubro de 74, portanto ainda 3 ou 4, eu quando cheguei lá, a primeira vez que andei pelas ruas de Londres, eu disse, pá, eu pertenço aqui, eu conheço isto. E o que é extraordinário é que ao fim, não entrávamos no autocarro, ao fim de uns dias houve uma pessoa ou duas que me veio perguntar onde é que era a rua, não sei o quê. Disse, e eu dei comigo a responder, olha, é ali, porque eu tinha passado lá. Eu disse, isto é inacreditável. Porque eu tinha interiorizado de tal maneira aquela cena de ser inglês, sei lá, de pertencer a outra coisa, que tive de fazer uma espécie de reaprendizagem do que era isto. E ainda é assim? Ou seja, não, ainda é mais claro próximo do inglês ou agora do português? agora que não, agora ao contrário, eu estou muito mais longe de Inglaterra. Acho que a Inglaterra está num processo absolutamente decadente, que já não tem nada a ver com a Inglaterra que eu adorava, Claro, e que para mim era uma referência. Pois. E que ainda é, de algum modo, porque eu não posso esquecer de tudo que a Inglaterra deu e continua a dar, em termos de séries, em termos de literatura. Mas na altura era uma coisa de... Eu lembro perfeitamente quando fui a Londres, se contavam coisas perfeitamente míticas do género. Dizia-se que os peões, quando punham o pé na passadeira, os carros paravam todos e diziam, isto não é possível, isto não é assim. Estou-te a dizer, quando chegares vais ver lá, porque cá ninguém ligava aos peões, não sei se estão a ver. Claro. Hoje isto é uma conquista de civilização, hoje a gente passa, a gente vai os carros param assim, mas antes daquele tempo, uma pessoa tinha que andar sempre com um olho na coisa e outro, porque aquilo... atenção. Sim. E lá, uma das primeiras coisas que eu fiz foi mesmo ver isso. E era uma espécie de poder da plebe. A gente punha um pé e os carros, isto também não acredito. Isto é que é, pá, isto é que é civilização e não sei o quê. Muitos portugueses a pisar a passadeira. Exato, o pessoal todo a ver, estão a ver, e o cara só faltava tirar fotografias. Um bocado como os brasileiros hoje tiram quando vão ao multibanco às 11 da noite. Aqui é que é, levanta-se dinheiro à noite e não há problema. Claro que sim. E depois, em termos de o que é que leva a estas músicas, não é? Há uma pergunta que fazem sempre ao Carlos, que é se é poeta ou letrista, ou se é escritor ou letrista, ou algo assim. Quer dizer, ajudou-me imenso o facto, quando comecei a fazer letras, sem saber como, não é? Mas o impulso era sempre mesmo, vou tentar imitar
as pessoas de quem gosto, não é? Os meus artistas favoritos. Eu tinha alguns letristas favoritos, como o Ray Davies dos Kinks, que era assim uma referência muito importante para mim, um letrista muito importante, mas também Bob Dylan, sei lá, o Chico Buarque, coisas que eu ouvia muito na altura, juntamente com outros, e aquilo, de facto, auxiliou-me o facto de eu vir também já de uma pequena cultura de livros, de ler poesia e de romances. Isso ajudou-me imenso. Um dos grandes problemas das pessoas que têm dificuldade em escrever hoje, eu falo com alguns autores, é que as pessoas estão um pouco ligadas ao universo ficcional, ou seja, leem pouco, vão um pouco ao cinema. E eu costumo dizer assim, não é possível escrever se nós não estivermos ligados a uma outra realidade. Nós fazemos parte de um circuito, não há ilhas. Ninguém consegue escrever a partir do zero. É preciso estar integrado num circuito qualquer. Claro que sim. E eu estava integrado, não é? E quando eu comecei a escrever, a minha responsabilidade também de não estar ligado a nada de especial, a nenhuma corrente, de não ter aprendido em lado nenhum, deveu-se ao facto de eu já conhecer algumas coisas. Por exemplo, ter trazido palavras inexplicáveis para a literatura. Estou-me a lembrar do Bairro do Oriente. Eu usei palavras do astrolábio, sei lá, coisas assim que as pessoas, uau. Mas muitas pessoas na altura, embora não percebessem, achavam bonito. Claro. E então tinham curiosidade. Psiché, mas o que é psiché? Psiché era uma palavra que eu ouvia, nomeadamente nas pessoas que compravam psichés nos adeleiros, que eram coisas pobres e não sei o quê. E de repente aquelas palavras ganharam uma espécie de nova dignidade numa canção, cantadas com um arranjo, aquilo ficou poesia. Pois, claro. E isso é muito engraçado no processo criativo. Não temos, pelo menos vimos, uma grande predominância de substantivos, não é? Exatamente, isso é o que eu costumo dizer. Quando eu às vezes meto-me aí, pedem para falar de algumas coisas de técnica, supostamente, como se eu saiba alguma coisa especial, mas só sei o caminho que fiz. E uma das coisas que eu digo sempre é: usem substantivos, não usem verbos. Claro. O máximo substantivos são coisas, são símbolos da vida real. O verbo são coisas transitivas, coisas que acontecem. Substantivos só em última instância. E eu fiz aquilo sem saber. Claro que sim, claro que sim. Ou melhor, copiando talvez as coisas que eu via, não é? Não sei. Uma coisa que também é curioso perguntar e que acho tanto de ser perguntado: se tinha mais sucesso se tivesse nascido em Inglaterra e chamasse Charles T. Não. Se nascesse em Inglaterra era apenas mais um no meio de 500 mil bons que existem por lá. Pela simples razão que em Inglaterra existia uma cultura, não é? que já vinha herdada dos americanos, e eles nasciam, os putos começavam a escrever coisas, aquilo era uma coisa natural, como a língua deles era usada normalmente como respirar. Nós não, a minha língua era o inglês. Claro. Eu ouvia as coisas. Quando passava para português, para mim a língua portuguesa era uma língua utilitária, era a língua com que eu falava com os meus amigos, com que lia o jornal, com que lia a secção do desporto, notícias, e falava com os meus pais, com os meus amigos. O resto, mais nada. Eu começava a ler umas coisas e tal, mas a minha língua musical era o inglês, sempre foi. Ainda hoje continuo a achar que continua a ser muito forte essa língua, porque estamos a falar de herdeiros de um património que tem 100 anos, não é? Dos Gershwins, dessa gente toda. Eu passo que aqui o meu património, que é as canções de intervenção, era o fado, era o nacional cancionetismo, que tinha algumas coisas que eu gostava. Sim. E que eu via à socapa, com vergonha de admitir. Alguns brasileiros também, Sim. as coisas que se ouviam. Eu lembro perfeitamente de ouvir coisas como o Jobim, por exemplo, não é? Não, nem qual Jobim, isso já era uma coisa, já era um patamar muito alto, muito mais alto. Mas ouvia aquelas coisas do tipo Cartola, ouvia Cartola, às vezes passavam na rádio assim uma coisa ou outra. Outras coisas mais brega, tipo o Nilton César.
Mas algumas coisas de Chico Buarque também começavam a passar com ele. Muito Roberto Carlos, imenso, que era muito forte, que era muito importante. Roberto Carlos foi muito importante ao nível do uso da língua portuguesa. E era verdadeiramente popular em Portugal. O Roberto Carlos em Portugal era tão grande como os Beatles. Como os Beatles? Sim, grande como os Beatles. Ia-se às festas e não sei o quê, e o calhambeque aquilo dava tanto como dava o Help ou não sei o quê. Aquilo era mesmo a sério. Mas ainda voltando a uma coisa ali atrás, que é, Portugal é um terreno fértil para artistas, ou seja, uma pessoa hoje que queira começar uma banda, queira ser o próximo Carlos T. Não é. Obviamente que não, pela sua dimensão, é uma coisa muito pequena, não é? E sobretudo porque entrou também numa certa normalização, não é? Quer dizer, a música hoje é uma coisa muito mais normalizada, e depois também tem penso que a digitalização é uma coisa ótima, mas também promove uma certa banalização, uma onda de fundo. O facto de a gente estar aqui, por exemplo, nesta esplanada com uma música de fundo que já é meio ruído, ninguém sabe exatamente o que é. Eu próprio estou numa fase de vendo eu quase tudo o que sou, e o facto de ser conhecido à música, as coisas que fiz, eu hoje não ouço música. O único sítio onde posso ter silêncio é em casa. Ainda por cima, quando troquei de carro, já não pude comprar um carro com CDs, já não fabricavam, quer dizer, só me davam a cena do streaming, e eu dizia, nem podia escolher os meus discos para andar a ouvi-los no carro. Pois. Quer dizer, pode usar o Spotify. Sim, mas eu recuso-me, ainda não me conformei ainda com o facto de ter toda a música à minha disposição. O facto de me dizer tens a música toda à disposição, só isso tira-me logo a correr. É um bocado como era aquelas festas de casamento, dizem, olha, está aqui uma mesa de 100 metros de lagosta e não sei o quê, eu fico bem com uma salada. O simples facto de me oferecerem tudo, dir-me logo. E eu tenho esse problema com o Spotify, embora ache importante, muito importante, principalmente ao nível do trabalho de estúdio, porque se tem acesso a uma série de coisas que é preciso ouvir, às vezes como referências, não digo que não seja. Claro. Pessoalmente incomoda-me um bocado. Claro. Uma questão, no novo livro, não é? A Invenção do Canto e Outros Versos, tem o prefácio em que fala sobre, se não me engano, sobre o que é que está antes, a música ou a letra. Exato. Porque é o canto. Exato, é o canto. Porquê? Porque eu sempre fui muito sensível à voz, independentemente do que quer que diga a voz. Estou-me nas tintas para o que diz a voz. O que me interessa é que há certas vozes que são tão magnéticas que eu vou logo atrás delas. Isso é assim desde a minha infância e é assim no canto em geral. Há certas vozes que não são explicáveis, que não têm qualquer explicação. O Aretha Franklin, eu acho que falo lá, o Amy Winehouse ou outros, sei lá, Dusty Springfield, cantoras que eu ouvia sem perceber sequer o que é que elas diziam, porque isso para mim era absolutamente secundário. Não é? Porque só depois é que é importante saber o que é que as pessoas dizem. Mas o canto é uma coisa muito imediata. Se depois, associado ao canto, as palavras dizem alguma coisa, isso é ótimo. E depois nós sabemos isso, na música francesa, os grandes cantores de texto também, não é? Como os brasileiros. Isso foi muito importante, mas, na minha opinião, sempre funcionou mais as vozes. Eu no outro dia, quando estava a escrever esse prefácio, dei comigo a pensar numa das canções, e depois tirei porque já ia muito grande, que era uma canção que eu ouvia quando tinha para uns 13 anos, que era Gary Pickett ou Gary Puckett, que era uma coisa chamada Young Girl. Eu ouvia muito, aquilo foi um hit, mega hit, aquilo, uma coisa gigante. E eu ouvia aquela coisa e ficava, uau, porque aquele dia para mim lavava, assim, o efeito das canções na adolescência, que as pessoas parecem que ficam redimidas por todas as ofensas e todas as coisas que aconteceram, todas as rejeições, todas as promessas, enfim. Eu nunca percebi o que é que ele queria dizer, mas aquilo era tão importante. Bastava-me ouvir Young Girl, Get Out of My Mind e já estava, pronto, ok, tudo bem. Mas só mais tarde é que fui perceber o que é que ele queria dizer. Então o que era? Era um tipo muito mais velho,
que estava a falar da tentação que uma miúda, pai de 16 anos, exercia sobre ele. Então, ele, no fundo, era uma coisa que depois podia ser pedofilia. E estávamos a falar dos anos 60. Sim. Anos 68, o tema acho que é de 68 ou de 69, já não sei. É 68. E ele, no fundo, aquilo era uma espécie de oração, dizia, pá, sai-me da frente, deixa-me ter atento, deixa-me ser controlado, porque estás-me a tentar, porque não sei o quê. Portanto, era essa canção que foi um hit brutal, gigante nos anos 60. Pois. Umas perguntas que também tínhamos aqui, umas perguntas mais rápidas, especificamente sobre o Porto, não podia deixar de ser. Em primeiro lugar, e isto é muito importante, onde é que se come melhor no Porto? Essa é eu diria que em Matosinhos. Em Matosinhos é uma boa resposta. Outra, o Porto de hoje ou de há 20 anos? Dois, apesar de tudo. Sim, sem dúvida. Apesar de tudo? Apesar de tudo. Apesar do turismo, apesar da confusão, mas eu gosto que a cidade com gente. Pá, fiquei farto de ver o Porto sem ninguém. Pois, claro. Uma também importante, Porto ao sol ou à chuva? Ao sol, apesar de tudo. Certo. Sim. Em termos de calão do Porto, tem alguma locução de eleição ou alguma palavra de eleição? Alguma interjeição? Sei lá, havia tantas. Não tenho nenhuma especial, porque uso tantas, Claro. em momentos tanto estranhos, que nem sequer paro muito para pensar sobre elas. Claro que sim. Depois também, figuras incontornáveis do Porto, ou que representem o Porto. Sei lá. Se fora o Carlos T, evidentemente. Não, eu não represento o Porto. Sou apenas alguém que escreveu uns versos. Mas assim, figuras de sei lá, quem é que poderia ser? Não faço ideia. Pedroto? O Pedroto é uma delas, de facto. Sim, isso é bem pensado. O Pedroto significa, no futebol, mas como no resto, uma das primeiras... talvez a Agostina também. Agostina, porque ela conseguiu ser do Porto subindo a um nível universal muito alto. Conseguiu misturar o particular com o universal de uma maneira muito... e associada a uma sabedoria feminina também muito típica do Norte, que eu acho muito raro. Claro. Aí do facto de muitos escritores de Lisboa respeitarem imenso a Agostina, se calhar não porque aquilo é, mas pelo medo que ela infunde, porque é aquele medo de alguém que sabe muito, Sim. que está a ler através deles. É muito curioso. A Agostina sempre teve esse poder. Claro. Se não fosse daqui, era de onde? Ou se não vivesse aqui, melhor? Sei lá, podia ser de qualquer lado, eu acho. Podia ser de qualquer lado, porque uma das coisas, de facto, a gente quando tem que viver em qualquer lado, uma pessoa tem que viver onde é feliz, onde sobrevive, onde se sente melhor. Claro que se puder associar isso a um sítio onde nasceu, onde se sente bem, claro que sim, é o Porto. O Porto fê-lo mais... O Porto quê? Desculpa. O Porto fê-lo mais... Espaço. Fê-lo mais conhecido, por exemplo. Fê-lo mais conhecido é... No mínimo. Sim. Outra. O Porto é pequeno? Pequeno. O Porto é pequeno. O Porto tem a escala ideal. Não é grande, não é pequeno. Está ali no meio e eu acho que isso é incrível. E acho que muitos estrangeiros que cá vêm sabem nisso e percebem isso. Claro. Percebem as virtudes de uma escala média. As virtudes de uma escala média. Muito bom. Está tudo? Está tudo. Maravilha. Muito obrigado, foi Pronto. espetacular. Estamos todos muito contentes da parte do pronúncia, sentindo muita admiração, evidentemente. Até uma próxima. Está bom. Pronto. Muito bem. A quem esteve a ouvir até agora, o nosso muito obrigado. Muito obrigado também a Carlos T por ter sido o primeiro entrevistado do podcast B de Conversa, do Jornal Pronúncia. Em off, o Carlos T também nos contou uma história do porquê da célebre frase como um milhafre ferido na asa. Um dia foi com o filho ao Parque Biológico de Gaia e mostraram-lhes uma ave de rapina que, ferida na asa, nunca mais voltaria a voar. Carlos olhou-lhe condoído, mas a ave, o milhafre, olhou de volta como quem diz: eu sou um milhafre e tu? Quem achas que és? E assim nasceu uma metáfora sobre o orgulho do Porto. A invenção do canto e outros versos já saiu, em fevereiro, e pode ser adquirido numa livraria qualquer. Muito obrigado e até à próxima.